O barulho metálico de uma chave girando na fechadura antes do amanhecer, ou o brilho frio de uma tela de computador em uma sala completamente escura, traz consigo um peso que poucos sabem descrever. É o peso do esforço invisível. Aquele momento exato em que uma tarefa difícil é executada, mas não há ninguém assistindo, não há aplausos, e o que é pior, não há nenhum resultado imediato. A maioria das pessoas consegue suportar uma crise intensa de curta duração. O verdadeiro teste da mente humana, no entanto, não acontece na tempestade dramática, mas na calmaria sufocante do deserto de retornos, quando o trabalho é feito dia após dia e o cenário ao redor continua exatamente o mesmo. Essa ausência de resposta gera um tipo muito específico de desgaste mental. Uma sensação de que a energia pessoal está sendo drenada para um poço sem fundo, onde o esforço de hoje parece não ter qualquer impacto no amanhã. A mente começa a questionar se o caminho escolhido faz sentido, se a insistência não seria apenas teimosia e se o cansaço acumulado vale a pena. Compreender o que acontece nesse silêncio e como algumas pessoas conseguem manter a precisão de suas ações mesmo quando tudo ao redor sugere que nada está mudando, é a chave para o verdadeiro autodomínio. O segredo para não quebrar diante da falta de resultados não está na força de vontade bruta, nem em uma motivação passageira. Está em entender um mecanismo biológico de sobrevivência que herdamos e que hoje trabalha ativamente contra nossos objetivos mais profundos. Para entender a raiz desse conflito interno, é preciso olhar para a forma como nossa biologia lida com a energia. O cérebro humano é um órgão projetado para a eficiência extrema. Ele consome uma quantidade massiva de recursos para funcionar e, por isso, desenvolveu um sistema de recompensa altamente sensível a resultados rápidos. Na maior parte da história humana, o esforço precisava gerar um retorno imediato para garantir a sobrevivência. Se um indivíduo gastasse energia correndo atrás de algo que não trazia alimento ou segurança no mesmo dia, essa energia era considerada desperdiçada. Nosso sistema nervoso ainda opera sob essa lógica antiga. Quando você estuda por horas, treina sob o frio ou trabalha em um projeto complexo e ao final do dia olha para a tela do celular ou para a conta bancária e vê exatamente o mesmo cenário de antes, o cérebro emite um sinal de alerta. Ele interpreta a falta de feedback visual ou financeiro como um erro estratégico, gerando uma sensação de desânimo, frustração e uma urgência quase incontrolável de abandonar a tarefa para buscar qualquer alívio imediato. Essa reação biológica é o primeiro grande filtro que separa aqueles que realizam daqueles que apenas tentam. Quando a empolgação inicial de um novo projeto ou de uma nova rotina desaparece, o que sobra é a realidade cinzenta da repetição. É nesse ponto que a maioria das pessoas falha. Elas não falham por falta de capacidade técnica, mas porque interpretam o desconforto da estagnação como um sinal de que devem parar. Elas confundem a falta de progresso visível com a ausência de progresso real. Nas semanas seguintes ao início de qualquer esforço sério, a mente começa a pregar peças. Ela passa a supervalorizar o cansaço físico, a destacar cada pequena dor ou frustração e a sugerir que um dia de descanso não fará diferença. O celular na mesa de trabalho torna-se uma tentação constante, oferecendo pequenas doses de dopamina rápida para compensar o esforço que ainda não deu frutos. Cada mensagem ignorada, cada noite de sono sacrificada e cada momento de isolamento social começam a cobrar um preço emocional alto. A pressão externa também aumenta. Amigos e familiares, muitas vezes sem perceber,
questionam o motivo de tanto esforço para algo que ainda não se materializou. O ambiente ao redor parece conspirar para que o indivíduo retorne à média, ao conforto da mediocridade, onde todos compartilham das mesmas reclamações, mas ninguém corre o risco de tentar algo difícil. O custo de ceder a essa pressão é invisível no início, mas cumulativo. Cada vez que o impulso de parar vence a razão, a mente aprende que o desconforto é um limite intransponível. O indivíduo começa a desenvolver o hábito de iniciar projetos e abandoná-los, assim que a fase da novidade termina e a fase do esforço silencioso começa. Com o tempo, essa dinâmica destrói a autoconfiança, deixando em seu lugar um sentimento crônico de insatisfação e a falsa crença de que o sucesso alheio é fruto de sorte ou de circunstâncias excepcionais, e não de uma resistência silenciosa que ocorreu longe dos olhos do público. A grande virada mental ocorre quando passamos a compreender a física do crescimento não linear. Na natureza e na maioria dos empreendimentos humanos de valor, o progresso não ocorre de forma constante e proporcional. Ele se comporta como a água que é aquecida gradualmente. Se você aplicar calor a um bloco de gelo que está a 10 graus negativos, a temperatura subirá para 9, 8, 7 graus negativos, sem que nenhuma mudança visual ocorra. Para um observador desatento, todo o calor aplicado até aquele momento foi inútil, pois o gelo continua sólido. No entanto, o esforço térmico está acumulando energia na estrutura molecular. Quando a temperatura finalmente atinge o ponto de fusão, o gelo se transforma em água rapidamente. O mesmo princípio se aplica ao desenvolvimento de uma habilidade, à construção de uma carreira ou à mudança de um hábito. O esforço diário que parece não gerar resultados está, na verdade, acumulando o potencial necessário para a transição de fase. Quem desenvolve o autodomínio aprende a olhar para o trabalho diário não como um preço a pagar por um prêmio futuro, mas como o próprio processo de transformação. A atenção é retirada do horizonte distante e colocada exclusivamente na qualidade da ação presente. O foco deixa de ser o resultado, que está fora do controle direto do indivíduo, e passa a ser a execução impecável daquilo que pode ser controlado hoje. Se a tarefa exige escrever 2 páginas, correr 5 quilômetros ou revisar um relatório técnico, o indivíduo foca toda a sua capacidade cognitiva nessa atividade, isolando-se do ruído das expectativas e da ansiedade pelo retorno. Essa mudança de perspectiva desarma o mecanismo de frustração do cérebro. Ao retirar a expectativa de recompensa imediata, o desconforto deixa de ser um sinal de alerta para se tornar apenas uma condição natural do trabalho. O silêncio do retorno deixa de ser interpretado como rejeição ou fracasso, passando a ser visto como o espaço necessário para a maturação do esforço. A disciplina deixa de depender do estado emocional do dia. Ela se torna um compromisso mecânico, uma rotina que é executada independentemente de o indivíduo estar cansado, irritado, entusiasmado ou desanimado. Para manter essa postura sob pressão, é necessário adotar uma rotina de blindagem mental. Isso envolve o controle rígido dos estímulos externos. Em um mundo saturado de informações e comparações constantes, proteger a própria atenção é uma questão de sobrevivência psicológica. Limitar o acesso a redes sociais, evitar a busca por validação externa e criar momentos de silêncio absoluto ao longo do dia são práticas fundamentais para manter a mente ancorada na realidade prática e não nas ilusões do sucesso rápido. O trabalho sério é, por definição, monótono e repetitivo.
Ele exige que o indivíduo se sinta confortável com o tédio da prática constante, encontrando uma satisfação discreta na precisão do próprio esforço, mesmo quando o mundo ao redor parece acelerado e superficial. À medida que os dias se transformam em meses, a resistência a essa rotina começa a diminuir. A mente se adapta ao esforço contínuo, e o que antes exigia um gasto enorme de energia para começar passa a ser feito de forma quase automática. A força de caráter que se desenvolve nesse processo é o verdadeiro ganho invisível. Ao escolher a razão em vez do impulso de desistir, o indivíduo reconfigura sua relação com o desconforto. Ele descobre que a fadiga, a dúvida e a solidão são estados temporários que perdem a força quando enfrentados com uma ação deliberada e calma. O resultado final desse processo raramente é um momento de glória dramática. Ele se manifesta de forma sóbria. É a capacidade de manter a cabeça fria quando uma decisão difícil precisa ser tomada sob pressão. É a postura firme diante de uma crítica injusta ou de uma perda inesperada. É a certeza interna de que, não importa quão caótico o ambiente externo se torne, existe um núcleo de controle que permanece inabalável. Quando os resultados práticos finalmente começam a aparecer, eles não mudam a essência do indivíduo, pois a sua força já foi testada e consolidada no período em que nada acontecia. O autodomínio, portanto, não é a ausência de dúvidas ou de cansaço. É a capacidade de carregar esses sentimentos sem permitir que eles segurem suas mãos ou ditem seus passos. É olhar para o relógio de parede que parece não se mover, para a folha de papel que exige esforço, para a rua deserta no início do dia e decidir que a ação correta será feita simplesmente porque é a coisa certa a fazer. No fim das contas, a mente que obedece à razão em meio ao silêncio e à incerteza é a única força capaz de moldar o próprio destino, transformando o esforço invisível na base de uma vida que nenhuma pressão externa consegue destruir.